No nosso papo de hoje mais cedo por aqui, eu falei sobre a necessidade do presidente Alessandro Barcelos ir aos microfones com mais frequência, defender tanto o trabalho feito pelo treinador, como também pelos jogadores e pela própria direção. Afinal, o Inter vem sendo alvo há algum tempo, principalmente por parte da imprensa tradicional, aliás, parte da imprensa tradicional, não toda ela, mas alguns profissionais, o Inter vem sendo alvo de ataques e muitas vezes até muitas mentiras. Então eu falei naquele nosso papo mais cedo de que o presidente precisa deixar de ser tão polido, tão burocrático e realmente rebater as coisas, lutar pelos interesses do clube também nos microfones, também publicamente. Pois bem, por que eu estou relembrando isso? Porque agora à tarde o presidente utilizou as suas redes sociais para abertamente criticar a escolha da CBF da arbitragem para o confronto entre Inter e Palmeiras que acontece na quarta-feira lá em São Paulo. E o presidente citou algumas coisas importantes em relação a esta arbitragem escolhida pela CBF para um confronto entre dois postulantes ao título. Afinal, a imprensa no geral tem colocado o Inter e o Palmeiras entre os postulantes ao título do Brasileirão. Pois bem, o presidente disse o seguinte, que o VAR, escalado para esta partida entre duas equipes tão grandes, é o mesmo VAR que fez o fiasco, que fez o absurdo de dar o pênalti para o Flamengo nos acréscimos contra o Atlético Goianiense agora nessa primeira rodada do Brasileirão. Aquele lance polêmico que está circulando o Brasil inteiro. Pois bem, esse VAR, ao invés de ser afastado, ao invés de ir para uma reciclagem, para a geladeira, como a gente costuma falar, vai ser o responsável por estar em uma partida entre dois postulantes ao título. Então o VAR de Palmeiras e Internacional é justamente o responsável pelo erro mais grave e que definiu um resultado na primeira rodada do Brasileirão. E o presidente foi mais além, também falou sobre o árbitro de campo. Isso porque o árbitro escalado pela CBF para esta partida é um árbitro que terá a sua primeira experiência em uma partida de Série A. Até então ele só apitou em nível nacional partidas de Série B. E agora simplesmente vai apitar Palmeiras e Internacional. Repito, um jogo, embora a gente esteja no início do campeonato, mas um jogo de duas equipes postulantes ao título. Então a CBF acaba fazendo isso, colocando um VAR que sequer deveria seguir atuando, deveria ir para a geladeira depois do escândalo que foi aquele lance, aquele pênalti dado para o Flamengo nos acréscimos contra o Atlético Goianiense, e um árbitro inexperiente, que vai apitar sua primeira partida na Série A. E cabe ressaltar também que o árbitro de Inter e Bahia na primeira rodada, e agora a gente pode falar à vontade, afinal o Inter ganhou, não vai parecer choro de perdedor, que era horrível, foi muito mal no jogo, invertendo faltas, cartões infundados. Pois bem, esse árbitro só tem 4 jogos no ano, e nós estamos em abril. 4 jogos no ano. Detalhe, 3 deles do Bahia. É isso mesmo, o árbitro da primeira rodada do Brasileirão, que apitou Inter e Bahia, apitou 3 jogos do Bahia no ano. Eu não entendo o critério utilizado pela CBF. E o presidente do Internacional ainda encerrou dizendo o seguinte, que a CBF deve priorizar mais excelência do que experiência. Ou seja, a CBF não deveria estar experimentando, por exemplo, um árbitro que nunca apitou uma Série A em um jogo entre 2 postulantes ao título. E nessa, o presidente colorado está coberto de razão. E é exatamente isso que eu cobrei aqui no canal, é exatamente esse tipo de manifestação que eu cobro por aqui. O presidente não basta trabalhar nos bastidores, que é sim muito importante. Trabalhar no dia a dia, inclusive, com representatividade junto à CBF, o que é importante, o clube ter uma representatividade política forte. Mas também explanar, falar pro mundo. Afinal, foi isso que o nosso rival fez, inclusive no Campeonato Gaúcho, que ficou falando de arbitragem e, coincidentemente, depois que o Inter foi eliminado, eles não tocaram mais no assunto. Então o Inter tem que entrar também nesse jogo. E fez muito bem o presidente Alessandro Barcelos. O presidente tá na bronca com a Confederação Brasileira de Futebol por esta arbitragem escalada para um jogo que, embora, repito, seja de início de campeonato, é um jogo muito importante. E daqui a pouquinho uma pontuação que pode fazer falta lá na frente.
porque são dois postulantes ao título do Brasileirão. E ainda falando sobre essa partida, tem informação importante vindo de São Paulo. Isso porque o técnico Abel Ferreira deve rodar o elenco contra o Internacional. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio treinador em entrevista coletiva, que disse que os jogadores saíram exaustos da partida de estreia no Campeonato Brasileiro, que alguns não conseguiam sequer trocar o calção no vestiário, e que diante disso, portanto, diante desse desgaste, ele vai rodar o elenco. E isso pode ser uma boa notícia, afinal, rodar o elenco é sinônimo de mudar peças. Então nós podemos ter alguns jogadores, talvez reservas do Palmeiras nessa partida contra o Internacional, mas também pode significar uma coisa ruim, porque o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro com alguns reservas, aliás, com vários reservas nessa primeira partida do Brasileirão, e justamente contra o Internacional, esses jogadores devem voltar. E eu tô falando de jogadores importantes, como Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Marcos Rocha e Piquerez. E ainda tem o Zé Rafael, que é dúvida, torcedor colorado. Então, assim como parece ser uma boa notícia a tal da rodagem do elenco do Palmeiras, o Palmeiras que é multicampeão, dispensa comentários, isso pode, na verdade, significar algo ruim pro Inter. Porque esses jogadores tão importantes e que ficaram fora da primeira partida, devem voltar contra o Internacional. Mas não deixa de ser uma informação importante, referente a este confronto entre dois importantes postulantes ao título do Brasileirão. O Palmeiras deve rodar elenco, mas deve ter contra o Internacional o retorno de jogadores importantes. E eu encerro esse papo falando contigo sobre a Copa do Brasil. Isso porque na quarta-feira acontece o sorteio da terceira fase da competição. Os confrontos devem acontecer no dia 1º de maio e no dia 22 de maio. E como todo mundo sabe, obviamente, o Internacional está nessa fase. E pode pegar até 4 equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque estão no outro pote: Criciúma, Juventude, Vitória e Vasco. E eu sei que alguns colorados vão vir aqui dizer, olha, pelo amor de Deus, não dá pra ter medo desses times. O Inter tem muito mais elenco, tem muito mais time do que qualquer um desses, embora estejam na Série A. E eu concordo em partes contigo, porque eu acho que qualquer confronto de mata-mata contra uma equipe da Série A, uma equipe da elite do futebol brasileiro, tende a ser pedreira. E o Inter, então, pode pegar qualquer um destes 4 times que estão hoje na elite do futebol brasileiro. Sim, o Inter tem mais time, sim, o Inter tem um elenco mais qualificado, e, ao meu ver, é favorito contra qualquer um deles. Mas não dá para subestimar. Não dá para subestimar qualquer time que seja, muito menos uma equipe da Série A. Então vamos torcer para que o Inter pegue outros times de menor qualidade, de menor divisão, times da Série B, da Série C, enfim, tem diversos outros times que não estão na elite do futebol e que a gente pode torcer que o Inter pegue. E eu sei que vai ter alguns aqui nos comentários dizendo, quem quer ser campeão não pode escolher. E eu concordo contigo, mas assim, se eu puder escolher, eu quero pegar sempre os mais fracos. Eu vejo muita gente falando, inclusive, daquela Libertadores, do nosso rival lá de 2017, onde eles pegaram só mamão com açúcar, só baba, e eu concordo, mas o caminho foi justamente mais fácil. E se eu pudesse escolher para o Inter ter sempre o caminho mais fácil para levantar a taça, eu vou escolher, torcedor colorado. Então, assim, eu espero e torço de verdade para que o Inter não pegue nenhuma equipe de Série A nessa terceira fase da Copa do Brasil. Que pegue equipes menos qualificadas, de divisões menores do futebol brasileiro. Mas na quarta-feira, é fato, a gente vai descobrir o adversário colorado na terceira fase da milionária Copa do Brasil. E antes da gente encerrar esse papo, fica aquele convite de sempre. Comenta por aqui o que tu achou da manifestação do presidente do Internacional. Fez certo em manifestar publicamente a insatisfação por parte do clube em relação à arbitragem para esse confronto tão importante? Ou tu acha que ele não deveria ter feito? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia de sempre. E muito importante, eu sempre falo aqui no final dos vídeos, se tu gostou do conteúdo, é a tua primeira vez por aqui, caiu de paraquedas, clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante, ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!